Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos vós de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: eu sou José, vosso irmão que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá por mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas com o livramento grandioso do grupo de sobreviventes. O 8 é um versículo muito forte e ele diz assim: portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Ele me estabeleceu como Abba, pai de Faraó, seu vizir e administrador do Egito. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, a palavra foi lida. E a minha condição psíquica é impossível de, com um texto apenas, sem ele estar redigido, as palavras que vão ser ditas agora, alcançar a vida de todas as pessoas que estão no templo, estão me assistindo ao vivo, e aquelas que vão me assistir no Pensando Bem, ou quando assistir os cultos no YouTube. Seria impossível um cara só, que não tem nem o texto preparado, conseguir alcançar as pessoas. Mas o teu poder é sobrenatural, de sobremaneira que visita cada um de nós com a mesma palavra, porque ela é viva e eficaz. E essa palavra entra na nossa mente e nos traz o teu poder sobre nós. É isso que eu quero que aconteça com todos nós. Qualquer espírito maligno está repreendido agora. Espírito maligno de ansiedade, espírito maligno que tenta tirar a atenção das pessoas. Eu te repreendo agora, porque nós iremos ouvir a palavra que vem de Deus aos nossos corações, para sermos edificados e abençoados. É isso que eu quero que aconteça, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Quantas coisas que acontecem no meio de uma família. Eu tenho explicado para você o que eu considero família, né? Família, para mim, é a congregação de pessoas debaixo do mesmo teto. Então, por gentileza, a gente, durante a vida, a gente conhece alguém, se casa. Viemos de uma família, dos nossos pais. Conhece alguém, se casa, a outra pessoa também sai de uma casa e você forma uma outra família. O restante fica familiares, né? Os nossos pais, nossos irmãos, nosso primo, tio, avô, tudo vira familiar. A família é quem coabita e vem dessa união, vai se formando família. E dentro desse contexto, eu queria que você entendesse que muitas coisas acontecem que não era programado para nós, né? Ninguém, quando casa para se separar. Ninguém põe filho no mundo para o filho dar dor de cabeça. Ninguém faz as coisas premeditadas pelo mal. Muitas vezes o mal acontece por falta de conhecimento, viu? Uma coisa muito importante que nós precisamos adquirir durante a vida é conhecimento sobre todas as coisas. Quantas vezes que nós tomamos posições por ignorância? Quantas vezes que nós fazemos as coisas e falamos as coisas sem ter o conhecimento da devida causa? Isso causa problema para a gente, porque depois que a palavra foi falada, ela foi plantada, e tudo que se planta se colhe de volta. Esse detalhe, nós não associamos isso com a liberdade que Deus nos deu de dar o livre-arbítrio. Então tem muita gente hoje dentro de muitos lugares que são pessoas conduzidas por cabrestos. E essas pessoas não têm a liberdade de pensar e nem de agir. Então a maioria das vezes são pessoas oprimidas. Pessoas que estão cercadas em 4 paredes ouvindo falar de alguém que não é o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Porque ele pode ser equiparado a muitas pessoas, mas igualado a nenhum Deus ele vai ser, porque ele é o soberano. E ele na sua soberania, ele fez as coisas perfeitas. Deus não errou em nada. Deus é perfeito, eu vejo ele perfeito. A palavra me traz um Deus perfeito. As coisas acontecem por aquilo que nós não obedecemos ao que a palavra está escrito. Isso tem nos trazido muito problema. Nós temos muitos hipócritas falando coisas. Pessoas que falam uma coisa, mas não vivem aquelas coisas, né? Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Você vê que hoje tenta-se fazer uma
humanidade mais igual, né? Tem muito preconceito. Então tem gente que fala que é contra o preconceito, mas vive o preconceito. Tem gente que faz uma versão de falar alguma coisa para ouvidos daqueles que não prestam atenção nas coisas e são facilmente seduzidos. São facilmente seduzidos. Tem gente que acredita em certas coisas que não tem contexto bíblico. Aí você pergunta, mas aonde que está escrito? Ah, não, porque fulano falou. Viu? Mas papagaio fala também. Nem tudo que ele fala está certo, que ele só copia. Papagaio, Deus não deu a inteligência para ele de formular as frases, de ter o sentimento da coisa e falar. E tem muita gente por aí falando coisas a respeito de igreja que não tem contexto bíblico. Nós vemos aí, em certos segmentos religiosos, que a mulher tomou status legal, virou santa, virou protetora, mas uma mulher hoje não pode fazer o papel que o homem faz nesse segmento. É fácil falar, eu quero ver agir. A igreja evangélica, a mulher é tratada muito bem. Nós temos pastores, temos pastoras, temos diáconos, temos diaconisas, temos evangelistas homens, evangelistas mulheres, temos presbíteros e temos presbíteras. Porque nós somos iguais diante de Deus. Aquela ideia de que a mulher é subjugada é por falta de conhecimento. Porque a mulher não foi subjugada, ela foi criada na submissão do homem. Qual que é a submissão? É estar fazendo o que o cabeça da casa faz. Casou com um atordoado, ela vira uma atordoada. Porque ela está seguindo o que o peão fez. Aí o peão fica bravo com a mulher. Aí a mulher fica brava com o peão. Aí faltou o quê? Conhecimento de causa antes de casar, porque Deus não mandou ninguém casar com ninguém. A gente casa porque cresce os olhos. Cresce os olhos na beleza, no cabelo, na cor e no dinheiro, né? Aí eu vou casar porque é rica, né? Vai tirar meu pé da... Para. Aí a gente toma as decisões e as coisas vão acontecer. Quando acontecem as coisas, a primeira coisa que vem na mente maligna nossa, porque eu e você somos malignos. Viu? Se nós não aceitarmos Jesus Cristo e viver com Ele todo dia, é mais fácil errar do que acertar. O apóstolo Paulo já falava isso, cara, o que eu não quero fazer parece que faz toda hora. E aquilo que eu quero fazer, isso eu tenho que lutar para fazer. Porque nós temos uma luta interna dentro de nós, entre o bem e o mal. E se nós não estivermos conectados com o Espírito Santo, o mal nos vence e a gente acaba fazendo coisas ruins. Coisas ruins são geradas e vêm coisas ruins em nossas vidas. E quantas vezes na família que nós não tivemos desentendimentos? Quantas pessoas que não se entristeceram? Quantas pessoas que não conversam com irmãos há anos? Espero que aqui não tenha ninguém, mas se tiver, eu não sei da tua vida e vou falar o que Deus põe na minha boca. Quantas pessoas que não conversam mais com os pais? Ah, porque meu pai, porque minha mãe. E em certa altura da vida, nós não temos as condições de sabedoria, de entender a respeito do assunto que está sendo tratado com a gente. Por exemplo, quando a gente corrige um filho, não faça isso, o filho fica todo levantadinho, né? No meu tempo, quando a gente levantava a asa, a mãe baixava na pancada. Era chinelada, cintada, pedrada na cabeça, na escola era apagador que voava. Eu tenho algumas lembranças do primeiro ano, rapaz, era uma escola pública lá de Osasco. Ó, nós estamos aqui, a maioria consegue lembrar onde nós estamos. A minha escola, mais ou menos, era tipo na Praça 9 de Julho, a distância da minha casa até a escola. Eu ia a pé e sozinho, viu? Hoje eu vejo aí alunos com 12, 13, se a mãe com o pai não leva, o peão não sabe tomar um ônibus, não sabe onde é um ponto, não sabe horário de ônibus. Você está fazendo crítica? Tô, porque um dia você morre, teu filho fica que nem tonto na mão dos outros. E a gente ia para a escola sozinho. E chegava lá, a professora era a dona Rose, eu tenho ela na minha mente até hoje, que ela tinha uma régua de 1,5 metro, de longe ela acertava a gente. Pá, ficava quieta. Você imagine que nós éramos pessoas muito quietas quando dormíamos. Porque na sala de aula era um pandemônio, era um pior que o outro ali. Mas a professora punha ordem. Irmãos, eu não virei bandido por levar a reguada da professora. Não virei bandido porque algumas coisas veio apagadora, a gente, né? Já era ágil, eu baixava, passava. Viu? Mas aquele tempo estava querendo nos fazer entender que de boca fechada o cérebro absorve melhor o que os outros falam. Porque a professora falava, a gente queria falar junto. E naquele tempo eu não entendia que eu tinha que ficar quieto.
Depois de uns anos eu melhorei, fiquei quietinho, né? Mas que apanhei dela, apanhei. E nem por isso eu me revoltei com a vida. Nem por isso eu me revoltei com a minha mãe, que me corrigiu bastante, meu pai me corrigiu. No tempo a gente não gosta, porque a gente não entende. Porque a nossa sabedoria, ela está ligada ao plano que nós estamos vivendo, porque nós somos inteligentes. Se quisermos ser sábios, nós temos que aprender com os outros. E a sabedoria, ela é a prática de você ouvir o que os outros falam. Porque uma pessoa mais velha falou, ela tem mais experiência do que você. Se ela é boa naquilo que ela faz, ouça o que ela fala. Mas durante a vida a gente não faz desse jeito, a gente vai sofrendo. Por isso que a gente planta coisa ruim, recebe coisa ruim e não sabe. Se nós não fizermos o mal não pode entrar na nossa vida. Porque cada vez que nós praticamos o mal, independente da idade, lógico que depois da idade da consciência, toda vez que você pratica o mal, o anjo do Senhor se afasta de você. E desculpe, a Bíblia é clara, o demônio, nosso adversário, anda ao derredor, atrás de alguém. Quando esse alguém, que é o anjo do Senhor, sai, o demônio fica ao teu redor. E aí ele começa a jogar dardos malignos na tua mente. O poder do Senhor já não está mais sobre a nossa vida, começa a entrar minhoca na cabeça. Acontece o quê? Desgraça na nossa vida. E quando isso acontece, a gente fica enfadado. Briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão. Ficou revoltado porque um dia fizeram um aniversário e não convidaram você. Você se sentiu a pessoa mais humilhada do mundo. Que a família não gosta de mim, eu também não quero nem ligar para eles. E acontece. Mas é uma raiz de amargura que está no teu coração. E o fato hoje que nós lemos, eu já li o final da história, porque é uma história muito grande. José era o filho mais novo do pai dele. E o pai dele gostava muito desse menino. Esse menino era um menino que Deus já tinha propósito na vida dele desde a infância. Só que ele só era inteligente. Ele não conseguia se conter com tanta bênção que Deus dava para ele. E ele tinha visões, e as visões que Deus dava para ele, certamente aconteciam. E ele começou a ver umas coisas, começou a falar umas coisas, e você já ouviu essa pregação um monte de vezes, e os irmãos dele ficaram com raiva dele, um dia prepararam lá uma armadilha, venderam para o Egito, falou para o pai que tinha morrido, esse menino foi para o Egito, chegou lá, pensaram que o desgraçado ia morrer, ele sobreviveu, foi vendido para um cara que era chefe da guarda. Lá tinha lá uma mulher que não gostava do marido, gostou dele. Ele teve que fugir, foi preso de novo. Na cadeia preso. Deus ainda dava sonhos para ele. E ele foi contando sonho. E aí contou o sonho do padeiro, contou o sonho do copeiro. E foi chegando. Até que um dia, nenhum dos videntes do Egito conseguia entender o que o rei tinha sonhado. E o copeiro estava lá e falou, tem um cara lá na prisão que eu acho que ele pode elucidar esse sonho seu. Ele viu 7 vacas magras, 7 gordas, 7 espigas de milho cheias e um pasto muito seco, e chamaram ele, fizeram a barba dele. Eu quero dizer uma coisa para você, quando Deus te usa, não importa onde você esteja e nem o que as pessoas fizeram para você. Se no teu coração você tiver o poder de Deus, Deus vai te levantar da forma que for, e quando Ele te levantar, Ele vai te honrar. O cara estava preso, foi levado na presença do faraó. Chegou lá, o faraó contou a história, ele olhou para o faraó e falou, eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer assim, vai ter 7 anos de muita fartura, mas depois vai vir uma desgraça nessa terra que vai acabar com tudo. O senhor precisa colocar um governador sobre isso. O faraó falou, ninguém melhor do que você para fazer isso. Mas irmãos, esse rapaz que hoje recebeu essa incumbência muito forte, era um rapaz que tinha vindo de uma vida sofrida. Quando ele morou com os pais, os irmãos não gostavam dele. Sabe aquele estraga-festa? Era ele. Todo mundo estava comendo, e eu imagino que era uma mesa grande, ele sentava na mesa, a turma saía. A turma estava jogando bola, olha, nem se a bola fosse dele, né? Porque tem gente que é ruim de bola, e leva a bola, a turma deixa ele jogar, porque a bola... Nem se a bola fosse... Ele chegava para jogar bola, a turma ia embora. Então vamos fazer basquete de 3. Ele ia jogar basquete, a turma ia embora. Aí eu vou jogar tênis, deve ter alguém que gosta de mim. Pegava a raquete, a turma desmontava até a rede. Aonde ele chegava, a turma sumia. Porque ele, com tudo aquilo que Deus dava, ele também era meio chato, né? Sabe aquela pessoa chata? Ele devia ser o chatinho da turma. Porque ele não sabia controlar as emoções que Deus dava para ele. E ele, nessa falta de saber se posicionar, porque a idade ainda era pequena, foi criando inimizade. Até que um dia ele teve um sonho que todo mundo ia se curvar perante ele. Por aí foi a gota d'água.
Levaram ele lá para umas negociatas, que antigamente, você sabe como é que era o sistema de comércio, passava os mercadores, você fazia a troca de mercadorias, vender o menino. Então foi uma infância sofrida. Não pense que hoje você não pode ser usado por Deus porque você teve inimizade na tua família, porque você ficou muito tempo desempregado, porque as pessoas não gostam de você, você não gosta das pessoas. Não importa. Sabe por que não importa? Porque a palavra de Deus no Novo Testamento te ensina a se esvaziar das coisas passadas. Aliás, tem uma palavra muito legal. É Filipenses, que está aquela que deixa tudo para trás. Filipenses 3,13, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Em Filipenses 3,13, essa palavra eu acho lindo. Ele fala assim, o 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui abençoado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de chegar ao prêmio da convocação celestial de Deus que está em Cristo Jesus. José viveu isso no começo da história da Bíblia. Ele tinha motivos para ser um revoltado, para estar na Fundação Casa do Egito, né? Lá não sei como é que ia ser, eu acho que dava comida para leão lá com os bichinhos mal educados, porque já teve em todo lugar. E ele sofreu isso na pele dele. Ele foi vendido, ele foi maltratado, ele foi humilhado, mentiram sobre ele. A mulher saiu correndo pelada atrás dele, ele deu pinote. Em vez de meter a boca na mulher, meter a boca nele, foi preso lá na cadeia, mesmo na cadeia. Eu quero dizer uma coisa para você muito forte: não importa o lugar que você está no mundo, importa o espírito que está dentro de você. Se você tiver Deus na tua vida e te humilharem, mesmo lá embaixo, você vai ser uma bênção. Me lembro de Paulo, apanhou pra caramba, foi pro cárcere inferior com os pés amarrados. Lá ele foi uma bênção. Em qualquer lugar que você estiver, se lembre, você é a conexão com Deus. Nós somos a bênção para essa sociedade. Só que Satanás quer iludir a nossa cabeça. Ele quer que nós ficamos vendo as coisas que estamos vendo. Ele quer que você acredite naquilo que você está vendo. Eu hoje estava dando uma passada, ontem, sexta-feira à noite, eu fui para São Paulo. Pela primeira vez na vida, peguei as duas netas e falei assim: vamos viajar sozinhos, sem pai, sem mãe. Vamos lá que a avó está em São Paulo, a gente vai encontrar com a avó. Pus as duas no carro e para São Paulo. Chegamos lá, já foram meio que dormindo. Aí eu boto um sertanejo, fico balançando o carro. 3 balançadas já dorme. Quando a avó está junto, na segunda, a avó dormiu. A avó dorme primeiro que as netas. É tática, irmão, você tem que aprender com a vida, entendeu? Quando o pessoal começa a falar muito no carro, você soca o ar e a turma carma tudo. Aí dormimos lá, ontem cedo, vamos lá em Peruíbe. Fui passear com elas e passamos o dia junto, abençoado, gostoso. E experiências a gente vai tirando no nosso dia a dia. Eu quero que você entenda que você precisa começar a viver a tua vida. Porque o que está dentro de você é que faz você ser uma pessoa melhor. Se eu fosse olhar as condições de dinheiro para mim viajar, eu não podia viajar, que estava quase sem dinheiro. Falei, mas eu não vou me privar de passar umas horas com as minhas netas, com a minha mulher, sair um pouquinho dessa rotina para a gente... Aí a Miriam falou, ó, você lembra que as meninas são bagunceiras. Sem a mãe dela, então, você se prepara. Falei, tá bom, Miriam. Estou fazendo um tratamento. Eu falei, agora vamos ver se o tratamento está valendo a pena, né? Venci, irmãos, olha que bênção. Estou inteiro hoje aqui. Só não dormimos lá em Peruíbe, era 9 horas, saímos de lá e viemos, chegamos em casa 1h da manhã. Mas, irmãos, eu não esperei eu ter condições financeiras para ir. Eu fui fazer aquilo que me dá prazer. E quantas vezes na vida que nós estamos pondo obstáculos em nossas vidas, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E muitas vezes o diabo quer que você não enxergue um lado bom da coisa, para você viver sempre amarrado no teu problema. Quantas oportunidades boas de nós ficarmos com nossa família. E eu hoje, graças a Deus, quero falar uma coisa para vocês. É muito gostoso ficar com netas, viu? Se você está meio desanimado com a vida, não desanima não. Eu casei com 19 anos, não tinha experiência nenhuma. Passei muita coisa na vida, às vezes eu não entendia, eu via que o negócio não estava certo.
Mas naquele tempo Deus já tratava da minha vida. E hoje eu posso curtir uma coisa muito gostosa. Sair, passear, ver elas brincar. Ver que eu estou mais equilibradinho. Não estou sarado, mas já está uns 20%. Falta 80% para melhorar ainda. Então não abusa da minha paciência, viu, mano? Qualquer hora eu posso dar um revestré. Mas vai demorar de novo. Mas você percebeu que é o que está dentro de nós que faz a diferença? E José tinha tudo para ser mais um revoltado desses da vida. Sofreu, mas aonde ele estava, ele tinha Deus na vida dele. Talvez hoje a gente passe um processo de desemprego. Talvez hoje a gente passe um processo de estar em um serviço que estamos ganhando menos do que aquilo que nós teríamos que ganhar. Porque quando nós estudamos, a gente faz os planos. Às vezes você tem o teu comércio, não está indo bem. Às vezes você presta serviço, caiu, mas o Brasil inteiro está ruim. Mas eu quero que você entenda, não desanime, porque Deus vai te abençoar. Aonde você estiver, você é uma bênção. Mesmo que no momento você não entenda. E o que me chamou a atenção desse texto, essa semana Deus me deu esse texto na cabeça. Aí hoje eu lembrei, falei, tem uma mensagem que Deus já me deu. Aí procurei nas minhas anotações, aí cheguei aqui que fui procurar o texto. Por quê? Porque José viveu todas essas pressões, mas ele continuou fiel ao amor de Deus na vida dele. E o que me chamou mais a atenção foi o versículo 8, que ele fala uma coisa de uma pessoa que teve um crescimento muito forte. Nós lemos em Gênesis 45, né? Versículo 8 aqui. Portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito. Naquele momento, ele estava desfazendo todas as ranhuras que a vida fez nele. Naquele momento, ele estava dissolvendo todos os maus entendidos que ele passou na vida. Naquele momento, ele estava tirando todos os nós da linha da vida dele. Que muitas vezes a gente dá nó na nossa vida e o nó enrosca em alguma coisa. Principalmente quando você vai passar por um lugar estreito que só cabe você. Vamos dizer que nós somos uma linha e a linha passa por um orifício que só cabe ela. Se você der um nó antes, vai chegar nesse orifício e vai parar. Esses são os problemas que o diabo põe na nossa vida. A gente abraça ele e acaba com a nossa vida. Mas o que me chamou a atenção foi no equilíbrio de José. Não foi vocês que me mandassem, mas Deus. Porque Deus me estabeleceu como pai de Faraó. Porque Abba Pai é o pai do pai. E quem pensava que anos lá atrás, é que eu não lembro mais quantos anos que levou tudo isso, mas quem pensava que anos lá atrás, aquilo tudo ia ser para guardar a família dele e o povo de Deus. E ele sofreu tudo isso. Aí você fala, Deus colocou, não, Deus permitiu. E Deus pode permitir as coisas. Porque quando o diabo te tenta, Deus te livra. E o diabo tentou com aquela mulher, o diabo tentou ele na cadeia, mas ele venceu todas as coisas, porque Deus tinha um plano maravilhoso na vida dele. E eu quero que esse plano maravilhoso de abençoar a casa dele, chegue na tua vida esta noite. Chegue na tua vida esta semana. Talvez é tempo de você chamar alguém e falar assim, vamos pôr uma pedra em cima desse problema? Que nós já somos adultos, aconteceu algumas coisas, não vamos entrar no mérito do direito, quem tem direito ou quem não tem direito. Eu recebi uma palavra de Deus na minha vida e quero ser bênção para essa família. Porque chega final de ano, tem gente que fica triste. Tem gente que às vezes passa o Natal sem ter com quem compartilhar, porque os da família estão todos dispersos. Isso, entrando no âmbito espiritual da coisa, vai um pouquinho acima daquilo que nós entendemos. Porque você lembra quando Jesus estabeleceu o reino dele, como Cristo, ele deixou duas coisas para nós. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Porque nas indiferenças que nós trazemos, nos momentos que nós não conversamos porque nós não gostamos do time que o outro torce, que nós não gostamos da vida que a outra pessoa leva. Mas entenda, nem o time nem a vida faz respeito a nós. Nós temos a liberdade, muitas vezes nós queremos cercear as pessoas da liberdade que Deus deu para ela. Há anos atrás, desculpa do termo, quanta idiotice que a pessoa virava crente, por isso que eu abomino esse negócio de virar crente, nós somos cristãos.
Virava crente, parava de ir na casa da família, dos familiares. Aí convidava para a festa, não ia, porque lá vai ter cerveja. Irmão, cerveja o cara comprou com o dinheiro dele, deixa ele beber. Não é você fazendo cara feia que você vai endireitar ninguém. As pessoas têm que ver em nós Cristo. Eu até estou do teu lado de não ficar em um ambiente fechado com pessoas fumando, que faz mal para nós. Mas se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, é problema dela. Ela está acabando com o corpo dela. Não pensa você que quando nós deixamos de fumar, fazemos bem para Deus. Não, quando a gente deixa de fumar, faz bem para a gente mesmo. Porque Deus criou a gente sem cigarro e nos criou para vivermos bem. E nós estragamos a nossa vida. E nós estamos usando isso, e Satanás está usando isso, de interesse para prejudicar o cristianismo na vida das pessoas. Quantos de nós, em vez de tomarmos essa atitude de José, fala assim, cara, foi Deus que preparou tudo isso para hoje eu poder abençoar vocês. Você está querendo julgar os outros. Você que é muito julgador, que está em casa me assistindo, leia mais a Bíblia. Jesus ensinando em Mateus capítulo 7 fala, não cuide da vida de ninguém. Porque se você o dia que quiser cuidar da vida dos outros, você dá liberdade para cuidar da tua vida. E antes de falar que alguém tem um cisco no olho, tire a trave que está no teu olho. Porque você tem problemas maiores, não enxerga e quer enxergar o dos outros. Se fosse na linguagem de hoje, cuida do teu nariz e deixa o nariz dos outros que cada um toma conta do seu. Porque no nariz cada um tem um e está bem perto do olho. Percebeu, né? Bem pertinho. Cada um toma conta do seu. E a gente quer tomar conta dos outros. E quando a gente faz isso, a gente está infringindo a palavra de Deus. Porque os outros têm que ver em nós Cristo Jesus. Você tem que chegar. E no lugar que você chegar, o Espírito Santo de Deus chega junto. E ali ele transforma os lugares. Quantas vezes que a gente está com um grupo de pessoas e às vezes não são evangélicos. Ô pastor, desculpa, cara, falei uma besteira. Beleza, esquenta a cabeça não, cara. É respeito que a gente impõe sem abrir a boca. Você fala, não quero que ninguém fale besteira. Quando você chega, o Espírito Santo chega sobre você, ali você impõe respeito, porque aquele lugar está sendo um lugar celestial, porque chegou um ser celeste naquele lugar, que sou eu e sou você. Agora, para nós alcançarmos esse ponto de abençoar a nossa família, nós não podemos mais ter inimizade com as pessoas. Nós não podemos mais afastar as pessoas de nós pela condição que ela está vivendo. Porque a maior condição que nós temos que pregar é a condição da salvação. Desculpe, um dia que você tiver oportunidade, você precisa se inscrever. Não lembro mais o trâmite, mas se um dia você quiser visitar a ala de detentos aqui de um dos presídios aqui de Sorocaba, e você puder fazer uma pergunta, quem é filho de crente? Um monte de gente foi filho de crente. Só que eles só eram crentes, não eram convertidos em Jesus Cristo. Porque o pai e a mãe que é convertido dá o exemplo dentro de casa. Não adianta vir na igreja e começar a falar profecia, entregar profecia para todo mundo e teus filhos se perdendo. Porque a palavra de Deus manda, cuida primeiro da tua casa. Quando você for bom na tua casa, você assume um lugar para você ensinar a vida dos outros. E quantas vezes que nós enganamos as pessoas, não a Deus. Viu? Então, eu quero que você entenda, hoje nós estamos sendo capacitados para sermos bênção no meio da nossa família. Quero que você leve bênção para os teus familiares esse final de ano. Quero que aonde você esteja, você saiba, não importa a situação que você tiver, o Senhor Deus estará com você, porque pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos colocados em posição de honra. Amém?